Muito bem, eu estou numa alegria de pregar hoje que parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Durante a semana eu fiquei ruminando essa mensagem para compartilhar com vocês e meu coração foi se enchendo de alegria. Por quê? Porque o livro de Esther sempre foi um livro que me encantou muito, mas relendo algumas vezes essa semana e pensando no tema que eu quero trabalhar com vocês, eu fui ficando ainda mais empolgado. Hoje eu quero, na verdade, contar uma história um pouquinho longa, vou precisar da sua paciência. Se você puder abrir sua Bíblia de alguma maneira, vai ser muito legal. Procure o livro de Esther, vai lá no seu telefone, no seu iPad, abra no livro de Esther e nós vamos ler o livro inteiro de Esther aqui hoje. Ah, mas vai demorar demais, você pode dizer, não, nós não vamos ler every single versículo de capítulo, mas nós vamos correr o livro todo. Presta atenção no que eu vou te perguntar. Você já parou para pensar como que nós pensamos a vida? Você pode dizer, como assim, pastor? Eu não sei se você viu filmes como Matrix ou Adjustment Bureau, aquela coisa assim meia quase que de fantasia, é uma vida paralela a uma outra vida, é o que eu chamei o tema da mensagem, a vida em outra dimensão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o costume de encarar a vida, eu penso, de duas maneiras. Uma é a vida a partir das percepções, do olhar, do sentido, é a vida a partir das nossas conclusões, é um sentido linear, onde nós imaginamos a nossa vida isolada, desconectada, própria, sozinha, e a vida que corre como, por exemplo, o fluir da água de um rio, ela tem o seu curso, vai dar nisso aqui em algum lugar, é uma vida em uma dimensão. Alguns de nós percebem a vida numa outra dimensão, que a gente chama, no contexto nosso, da espiritualidade. E essa outra dimensão é assim: existe um Deus que trabalha a favor dos seus filhos, existe um Deus que mexe, eu ouvi a Carol ministrando aqui, um Deus que cuida, um Deus que está onde nós não estamos, que vê o que nós não vemos, que percebe o que nós não percebemos. Mas há um problema com estas percepções, a meu ver, quando a gente se apega a apenas uma delas. Porque quando nós nos apegamos à primeira, nós vemos a nossa vida como uma sequência de causa e efeito. Nós percebemos a nossa vida como se nós fôssemos o autor da nossa história sozinhos. E com a segunda dimensão, que é a da espiritualidade, existem pessoas que se apoiam nisso para viver uma vida descomprometida, para evitar ser protagonista da sua história, para não ter que se responsabilizar. Entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, se tem um Deus que faz, é isso aí. É aquela pessoa que acha que, por exemplo, ele vai para o shopping center no dia 20 de dezembro e ele diz assim: sou filho de Deus, vai ter uma vaga para mim, me esperando na porta da loja ou na entrada principal do estacionamento. Eu não sei se vocês já viram isso. E tem gente ainda que bate no peito, porque de vez em quando dá certo, né? A gente chega lá, está saindo alguém, a pessoa diz: ô Jeová, falei que teria uma vaga para mim, e aí vira quase um culto neopentecostal na porta do shopping center. Não é disso que eu estou falando, queridos. O que eu estou falando é que nós precisamos entender a vida a partir dessas duas dimensões. Duas dimensões juntas. A nossa vida não é uma ilha. A nossa vida, ela é conectada com outras vidas. As nossas atitudes, elas têm desdobramentos em outras vidas, em outros momentos, em outras pessoas. E me parece que ao ler a Bíblia, algumas pessoas reforçam a posição que eu estou tentando combater aqui nessa manhã. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia depois de escrito, a gente junta os fatos. A gente, por exemplo, lê assim, fulano orou por ciclano e ciclano ficou curado.
Mas a gente se esquece que entre essa oração e aquela cura, passaram-se meses às vezes, e nesses meses a mente da pessoa ficou cheia de dúvidas, e que nesses meses que se passaram, pessoas vieram ver, gente conversou, pessoas participaram daquele processo. É muito fácil a gente ler e encurtar a história. Então a primeira coisa que eu quero te lembrar, baseado no livro de Esther que nós vamos ler, primeiro eu quero te pedir o seguinte: peça a Deus assim: Senhor, me ajuda a perceber o que esse homem está tentando dizer nessa manhã. Que duas dimensões são essas e como que elas se misturam, como que elas se intercalam, como que elas fazem parte de uma mesma história, tá? Primeiro, toda história tem uma história. Eu não sei se você já ouviu falar, se alguém dizendo isso, alguém vê a vida de uma pessoa e diz assim: poxa, mas fulano é um cara muito bem sucedido, ou vê um casamento que é bacana e diz assim, aquele casamento as pessoas são muito felizes, ou vê um rapaz, uma moça despontando em alguma área e logo dizem assim: ah, aquele rapaz, aquela moça é um sortudo. Toda história tem uma história, e essa história que está por trás da história é o que eu estou dizendo para vocês. Uma vez quando eu limpava casas, eu trabalhava para uma senhora bem velhinha, e essa senhora, a Ana, até ficava com muita raiva dela, porque a gente chegava para trabalhar, ela falava assim: Júnior, me chamava de Júnior, deixa a Ana limpando a casa e eu e você vamos tomar sopa num restaurante. E eu ia com a velhinha. Pegava o carro dela, dirigia, e a Ana, a patroa nossa. Então a gente batia papo, e ela um dia falou assim para mim, eu nunca esqueci disso. Ela era uma senhora dos seus 80 anos, talvez, até um pouquinho mais, e ela disse assim, nós paramos assim num lugar, tinha uma moça num carro do lado, ela falou assim: você já imaginou se essa moça aqui do lado estivesse procurando um namorado? Vamos supor que ela seja uma moça solteira, procurando um namorado. Será que ela se preparou para sair de casa na expectativa de encontrar um namorado? E eu disse assim: como assim? Ela falou: não, porque as pessoas naquela época tinham pouquíssimos desses websites de procurar namorado, esses dating sites. Ela falou assim: porque as pessoas entram em lugares, colocam lá o profile, buscam alguém para se relacionar, mas as pessoas não imaginam que o príncipe encantado delas pode estar num sinaleiro, que elas podem parar o carro ao lado de uma pessoa que vai olhar para o carro e de repente clica alguma coisa e daquilo pode sair um romance. Toda história tem uma história por trás. No livro de Esther, o povo de Deus estava no cativeiro babilônico. Vocês se lembram do livro de Neemias, do livro de Esdras, que cita que o povo de Israel foi levado para uma terra estranha, para a Babilônia. Nabucodonosor levou o povo cativo. Eles viviam numa terra onde eles não tinham direito, onde eles não tinham valor, onde a sua prática religiosa tão preciosa para eles foi extirpada. Se você lembra do Salmo que diz assim: os nossos algozes nos pedem para cantar louvores ao nosso Deus, mas como cantaríamos louvores ao nosso Deus em terra estranha? Que a nossa língua se apegue ao céu da boca, se cantarmos louvores ao nosso Deus em terra estranha. Isso se tornou até uma música, By the Rivers of Babylon. Foi uma música que se tornou muito popular por um conjunto na década de 80. O povo de Israel está lá, e aí começa a história no capítulo de número 1, diz que foi no tempo de Xerxes. Xerxes, ou Assuero, era o rei nessa época, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono, na cidadela de Suzã. Eu li o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Mas acontece que o rei dá uma festa. Gente, imagina, o povo de Israel está lá no cativeiro, o rei dá uma festa. E festa real durava dias, nesse caso, no mínimo que nós temos relatos, 7 dias. E o rei liberava tudo o que era melhor da comida e da bebida. Aliás, quando você continua lendo o capítulo 1, diz que as pessoas podiam beber à vontade, porque o rei deu inclusive liberdade das pessoas ficarem bêbadas. Era proibido ficar bêbado na presença do rei. E aí o rei dá uma festa. Quando dá no 7º dia, por isso nós sabemos que essa durou pelo menos 7,
O rei já estava alegre com vinho. Agora vocês imaginam, 7 dias bebendo e comendo. A maioria de nós já estava em coma alcoólico. Mas o rei estava alegre, e aí ele tinha uma mulher chamada Vasti, que era a sua rainha, e que era extremamente bonita. O rei, querendo se mostrar, disse assim: traz a rainha Vasti e manda ela vir com a coroa real. Vasti estava dando uma festa para as mulheres num outro lugar. Já era comum naquela época, né? A Girls Night Out e os Boys Night Out. Então Vasti estava com as suas mulheres num outro lugar. O cara chegou lá e disse assim: o rei está chamando a senhora para ir se apresentar. Vasti, por alguma razão, nós não sabemos, talvez já estava naqueles dias, né? Que tem 3 letras, que demonstram o humor de uma mulher, disse: não vou não. Mas como a senhora não vai? O rei está chamando. Não vou. Aí o cara voltou e falou para o rei: eu gosto de pensar a Bíblia, né? Vê assim: seu rei, má notícia, deu ruim. O que foi? A Vasti não vem não. Aí o rei está na frente dos caras, todos, os assessores dele. Aí o rei disse: e agora, o que eu faço? Aí um dos assessores falou assim: eu tenho uma ideia. Se o senhor deixar esse negócio passar, nós estamos todo mundo no sal. Porque o jeito que a rainha fizer, a mulherada vai seguir. O cara estava defendendo dele, né? Aí o cara disse assim: o senhor destrona a rainha. Nunca mais o senhor põe a mão nessa rainha. Larga essa rainha para lá. Ela tem que ser exemplo para as outras. Versículo de número 2, capítulo de número 2, agora até o versículo de 5 a 7. O rei disse assim: então tá bom, vamos fazer isso. Tirou o Vasti, não era mais rainha, mas o rei ficou sem mulher. E diz o texto que o rei ficou triste por ter perdido a sua rainha. Aí no versículo 5 do capítulo 7, começa a história de um decreto que o rei baixou. O rei baixou um decreto de que toda moça virgem deveria se apresentar diante do rei, para que o rei pudesse escolher quem seria a rainha no lugar de Vasti. Agora, você que está pensando na vida em 2 dimensões, lembra da minha história da velhinha do estacionamento, do sinaleiro? Lembra na sua vida aí agora, no momento de dor, de incerteza, de insegurança que você está vivendo? O rei baixa um decreto, vai procurar uma nova esposa, manda preparar todas as virgens que havia no reino, as mais bonitas, que se qualificassem. Era um processo seletivo para apresentar diante do rei. De todas, o rei iria escolher uma para ser a rainha. Havia naquela terra um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, que era um judeu que havia sido também levado com a sua família para o cativeiro. Mordecai tinha uma sobrinha chamada Hadassa, que nós conhecemos por Esther. Diz o texto sagrado que ela era muito bonita. E Mordecai disse assim: Esther, se apresente também para o rei. Vai lá ver se você se qualifica. Irmãos, presta atenção em todos esses pontos de ação por parte da pessoa, porque nós imaginamos o agir de Deus a partir de um passivismo absolutista nosso. Não é assim. Deus age na história, Ele é o Senhor da história, Ele é o dono de tudo, mas Deus sempre nos chama para ser protagonistas da nossa história. Mordecai fica sabendo que não tem mais rainha, e ele que cuidou daquela sua sobrinha, ele foi como pai para ela, diz: vai lá, quem sabe no meio dessas princesas, dessas virgens todas, você vai ser escolhida. Então vamos ler o texto. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Agora veja o versículo de número 17 comigo. Esther se prepara. Deixa eu contar uma coisa para as mulheres, para elas ficarem com inveja. Você está achando que você faz spa? Você está achando que você vai e passa ali 45 minutos, você sai de lá glowing, como vocês dizem, né? Essas virgens, depois de escolhida, primeiro você tinha que passar no processo seletivo.
Hoje, na outra reencarnação, a gente podia ser rei, né? E rainhas. Depois de passar no processo seletivo, que já era rigoroso, elas passavam 12 meses no spa, 6 meses com óleo, 6 meses com incenso e mirra. É quase curtido, sabe como? Está quase curtido, 6 meses sendo embelezada só com óleos, com aqueles óleos da Pérsia, da Síria. 6 meses com toda sorte de especiarias, de perfumes, todo tratamento que você imaginar de pele, de cabelo, de unhas, para que ela pudesse passar lá, ó. O rei está daqui. Aí ela olhava, passou, está passando. Aí de vez em quando ele olhava, para que o rei apontasse, essa ficaria. E aí no versículo de número 17, agora me diga o seguinte, você pode dizer, pastor, Esther era bonita demais, nós não sabemos, mas o texto diz que ela era realmente muito bonita. Mas o que é muito bonita? Como é que a gente quantifica isso? Uma coisa nós sabemos, queridos, que Esther podia ter todas as dúvidas do mundo se ela seria a mulher. Se ela era de uma família pobre, ela não tinha tido o trato das donzelas, ela não era aquela menina que foi criada para ser uma rainha, ela era uma camponesa, ela era uma imigrante, ela era uma exilada político, ela era uma pessoa que foi arrancada da sua terra, ela era uma pessoa simples. Mas ela vai, e no versículo de número 17 diz assim: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real, e a tornou-a rainha no lugar de Vasti. Esther se torna a rainha do maior império da época, que era o Império Medo-Persa. Uma menina simples. Agora, guarda o que eu vou te explicar. Deus age de forma muito simples. Queridos, nós não vemos Deus nas coisas corriqueiras do dia a dia. A nossa religião, a nossa formatação religiosa é para ver Deus no meio do estrondo, é para ver Deus no meio do barulho, é para ver Deus no meio das vozes impostadas. A gente não vê Deus no conselho, a gente não vê Deus no encontro, a gente não vê Deus na simplicidade de uma família ao redor da mesa, de 2 amigos conversando. Prestem bem atenção no que eu vou te explicar agora, que está no capítulo de número 2, começando do versículo 20. Esther era judia, mas ela não conta que era judia. Veja o texto comigo. Versículo 20 do capítulo 2. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Agora veja bem, hein? Olha os detalhes. Um dia Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Aliás, Mardoqueu é um cara que nós temos que... o dia que encontrar com ele, nós precisamos perguntar por que esse cara não trabalhava. O texto cita 5 vezes que ele estava na porta do palácio, parece que ele só ficava lá, batendo papo com os outros. Mas Mardoqueu está lá na porta do palácio, e olha o que acontece. Estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais dos reis que guardavam a entrada. Estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano, contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação, descobriram-se que era verdadeira, os 2 funcionários foram enforcados e tudo isso foi escrito onde? Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Os reis conservavam um livro semelhante ao que nós temos na Bíblia, do livro de Crônicas, onde era anotado. Então escreveram lá: 2 homens tentaram assassinar o rei, fizeram um plano, mas tinha um judeu chamado Mardoqueu que escutou a história,
que denunciou o plano. Esses homens foram assassinados e o rei foi preservado. Fecha-se o livro. Estima-se que durante os 20 e poucos anos do reinado de Xerxes, tinha mais de 1.240 livros de crônicas reais. Então você imagina uma vasta biblioteca. Por que eu estou te dando detalhes? Porque eu quero que você perceba que a sua vida, essa vidinha de nada que você considera, faz parte daquilo que o Dallas Willard chamou de uma conspiração divina. No meio daquela biblioteca enorme está lá mais um livro. Agora veja, o povo de Deus sempre terá inimigos. Nós temos inimigos. Sejam esses inimigos o arqui-inimigo, que nós conhecemos como o diabo, o Satanás, sejam os inimigos que se levantam. Mas a intenção dos inimigos de Deus sempre é destruir o povo de Deus, seja tirando a vida, seja roubando-lhes a fé, seja afastando da presença de Deus, seja destruindo a família, seja o que for. E o povo de Deus ali tinha um inimigo chamado Amã. Tinha um homem chamado Amã, que era oficial do rei, que o rei gostava muito. E o rei disse assim: todo mundo tem que se dobrar diante de Amã. Todo mundo tem que saudar Amã. Mas Mardoqueu fazia parte de um povo que pensava o seguinte: só a Deus nós daremos culto. Só Deus é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Eu não me dobrarei diante de nenhum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Vocês se lembram de outros exilados que fizeram isso? Se lembram? Vem aí na sua mente. Não tem 3 que foram jogados numa fornalha de fogo, não tem um outro que se recusou a se dobrar diante da estátua que o rei elevou? Novamente a mesma história, só que Amã, capítulo 3, agora versículos 5 e 6, Amã ficou furioso, e quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, todo o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então Amã vai ao rei e conta uma história. Olha, tem um povo aí que não obedece o que você diz. Tem um povo aí que é subversivo. Vocês entenderam? Português falhar, vocês ajudam aí. Um povo que não obedece o que você faz, rei. Se você me der autorização, disponibilizar uma parte do tesouro real, ele fala lá da prata que ele precisava, eu vou baixar um decreto e nós vamos acabar com esse povo no seu império. Em outras palavras, você não terá opositores, você não vai ter gente de partido, se ele fosse de direita, de esquerda mais. E se ele fosse de esquerda, você não terá gente de direita mais. O rei, é claro, gostou da ideia, tirou o anel. Vocês estão lembrando que Hadassa era judia, mas que ela era rainha sem ter falado que era judia? Ok, o rei também não sabia. O rei tira o seu anel, entrega para Amã e diz assim: vai e faça do jeito que você quiser, sele com o meu anel. Porque está escrito no livro das crônicas dos reis persas e medos que algo selado com o anel do rei não pode ser revogado. Ora, a notícia começa a correr de que agora Amã tinha direito de matar o povo judeu. Capítulo 3, versículos 10 e 11. Então o rei tirou o seu anel, o selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Ora, a desgraça agora bateu na porta. Irmãos, quando você e eu enfrentamos as dificuldades da vida, não basta a gente recorrer a uma divindade espiritual como se nós não tivéssemos papel nessa história. As pessoas acham que a expressão maior de fé é dizer o seguinte: está tudo nas mãos de Deus. Sim, está tudo nas mãos de Deus, e isso pode ser uma atitude de fé, mas isso pode ser uma atitude
de escapismo. Está tudo nas mãos de Deus, mas o meu casamento está acabando, eu preciso sentar e ter um diálogo com a minha esposa. Está tudo nas mãos de Deus, meus investimentos estão acabando, eu preciso buscar alguém que me oriente. Está tudo nas mãos de Deus, a minha saúde não vai bem, eu preciso procurar um médico. Está tudo nas mãos de Deus, mas, meu quarto conselho para você nessa manhã, assuma o protagonismo da sua história, porque Deus vai agir da mesma maneira, Ele é Deus. Veja, sem entender nada, porque o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem de quem? De Deus. Mas a nós cabe fazer planos, a nós cabe pensar, a nós cabe agir. Mardoqueu avisa todo mundo, inclusive ele manda avisar a rainha. E se você ler o capítulo de número 4, eu vou pular um pouco, vou ler só o versículo 14. Ele manda avisar a rainha o seguinte: Ester, o rei vai matar todos os judeus, inclusive você, porque no texto diz literalmente assim: não pense você, porque sendo rainha será poupada nessa hora. O decreto era para matar todos. Mas aí no capítulo 14, queridos, tem um versículo que é como se fosse um tapa no nosso rosto, é um wake-up call, é um grito. Diz assim Mardoqueu para Ester: quem sabe, veja o versículo 14, quem sabe foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E lembram lá atrás, no meio de tantas virgens lindas, maravilhosas, preparadas, escolhidas, selecionadas, Ester se torna rainha. Era porque ela era mais bonita, é porque ela era mais formosa, é porque era do corpo mais atraente? Ou será que por trás dessa escolha, dessa beleza, deste corpo, havia um planejamento de Deus para usar essa mulher no momento da destruição do seu povo? A sua vida, a minha vida, faz parte desse projeto maravilhoso da redenção de Deus, de levar Jesus às pessoas, de atrair pessoas para Jesus, quando eu e você entendemos que nós somos o protagonista dessa história. E ser protagonista não significa deixar Deus de lado, significa que nós vamos fazer tudo como se dependesse só de nós, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Então, o que acontece? Eu e você precisamos voltar a crer em milagres, queridos. Está difícil a gente falar de milagre nessa época. Milagre para nós é o estacionamento na porta do shopping center no dia 20 de dezembro. Tem gente que ainda acha que esse é o milagre. Tem gente que acha que é milagre a vida dele ser lisa, não ter nenhum problema, não ter que lidar com a dificuldade de um filho, não ter que sentar e falar: meu bem, nosso casamento está acabando, nós precisamos fazer alguma coisa. Olha, as nossas finanças, a nossa igreja. Tem gente que acha que milagre é não ter doença, ou se tiver tem que ser curado imediatamente para que seja milagre. Eu não sei se você já pensou sobre o nascimento de Jesus, porque quando essas pessoas vêm me dizer dos milagres, elas dizem assim: eu sou filho de Deus, eu tenho direito a esse milagre. Deus faz milagres, não, sem dúvida. Deus cura, se Deus quiser ressuscitar um morto Ele pode. Se Deus quiser fazer um aleijado levantar de uma cadeira de rodas e sair andando na frente de todo mundo, Ele pode fazer. Mas eu creio que o milagre se manifesta também numa perspectiva que nós não imaginamos. Por exemplo, dessa pessoa que é cadeirante ser abraçada por uma comunidade e se tornar uma pessoa útil, e ver a vida de forma que tem valor, e querer viver. Sabe o que eu vejo com uma pessoa que está enferma, como milagre também além da cura? É que na sua enfermidade ela cura outros, ela encoraja outros. Sabe o que eu vejo como milagre também numa comunidade que luta com dificuldades financeiras ou para realizar os seus projetos? É que a gente cria corpo, a gente se torna parceiros, a gente colabora e a gente vê os tijolos dessa construção serem colocados um por um, queridos. Maria, estava grávida do Filho de Deus. Se Maria fosse uma crente moderna, quando ela chegasse diante do primeiro hotel, ela ia falar assim: o melhor quarto está reservado para mim, sou filho de Deus. Aliás,
Sou nem só filha de Deus, estou carregando o Filho de Deus no meu ventre. Chegou no primeiro hotel, papapá, reserva para Maria e José. Tem não, dona. Aliás, não tem reserva nem quarto. Como assim? Sou filha de Deus. Não, quarto não tem, só pode ser o que a senhora quiser. Quarto não tem. Segundo hotel, terceiro hotel, quarto hotel, quinto hotel, sexto, 10º. Foi para a hospedaria, foi para a pensão da dona Maria, nada. Sabe para onde foi Maria carregando no ventre o Filho de Deus? Para uma estrebaria. Você já parou para pensar isso, querido? Quando você fica batendo no pé para a vaga na porta do shopping center, ou para essas besteirinhas que a gente pensa ser os milagres de Deus, mas nós precisamos crer que Deus faz um milagre quando tudo que nós podíamos fazer foi esgotado, quando a destruição é iminente, quando daqui, se a mão de Deus não for estendida para nós, nós não sairemos. Foi exatamente o que aconteceu, capítulo 4, versículo 16. Quando Esther fica sabendo disso, e ela ouve de Mardoqueu, será que não foi para isso que Deus te levantou nessa hora? E agora eu vou citar os textos, talvez um pouquinho diferente, mas está na tela para vocês lerem. Esther diz assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar com as minhas donzelas, por 3 dias nós jejuaremos, não vamos comer nada, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o favor de Deus, e você diga a todo o povo de Israel, para orar e jejuar. Mas Esther tinha um plano. Você tem um plano para a sua vida? Para espiritualmente você ser um homem ou uma mulher que amam a Jesus e que os outros percebem, que deixam de lado essa religiosidade hipócrita da vinda dominical a um templo, mas ser um homem ou uma mulher que se entendem, que se veem como aqueles que Deus escolheu para que essa sociedade conheça Jesus. Qual é o seu plano? Esther disse assim, eu vou chegar diante do rei, mesmo que isso me custe a vida. Veja o versículo 16, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Sabe por quê? Sendo rainha, ela não podia... A nossa compreensão relacional hoje, ela é moderna, né? A mulher tem direito a chegar no marido a hora que quiser, falar o que quiser. Não, a rainha tinha que ser convocada pelo rei para vir na presença dele. Se ela se atrevesse a entrar nos aposentos reais, e o aposento real não era aquele quartinho que nós estamos acostumados, com a cama e 2 criados do lado, e uma penteadeira, ou uma cômoda, alguma coisa. Mas, gente, era um aposento, tinha salão para ficar observando assim a paisagem. Sabe aquela coisa que você vê nos filmes, o vento batendo, naqueles tecidos bem fininhos, aquelas construções mediterrâneas, cheias de coisa. Ela passava lá, para passar lá, se o rei não tivesse chamado, ela seria morta imediatamente, a não ser que, e aí está o milagre. O milagre é sempre esse, a não ser que, esse é o milagre, na sua vida, a não ser que ela passasse e o rei estendesse o cetro. Se ele levantasse o cetro real, os seus assistentes não poderiam executar a rainha. Ela encontrou misericórdia diante do rei, e aí ela poderia falar ao rei. Então ela pede, para que aconteça isso, nós precisamos da mão de Deus. Mas ela se vestiu, ela foi. Esse milagre seu, meu, nosso, precisa da gente se vestir, precisa da gente ir. Precisa, nós dizemos o seguinte, se tiver que morrer, morreremos, mas eu vou tentar, porque a mão de Deus pode dar um curso diferente na minha vida, e ela vai. E quando ela passa, olha o versículo 2 e 3 do capítulo 5 agora, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Porque ele sabia que ela tinha ido lá para pedir alguma coisa. Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Sabe o que Esther faz? Olha o plano na cabeça dela. Esther fala assim, que o rei vai jantar comigo,
que o rei compareça a um jantar que eu estou preparando. E traga Amã, capítulo 5, versículo de número, os versículos seguintes. Traga Amã, e o rei vai com Amã para o banquete, e a Ester dá um senhor do banquete, e o rei come e bebe, e Amã se sente o cara maior do mundo, tanto que ele diz para a mulher dele: eu fui o único convidado pela rainha Ester para ir na casa dela com o rei. O rei também, de novo, depois de beber uma porção de vinho, pergunta: Ester, eu te disse que você podia pedir até metade do meu reino, você não fez nenhum pedido, o que você quer? Aí Ester diz assim: eu quero que o rei volte num segundo jantar e lá eu revelarei o meu pedido. Depois vocês continuem lendo o texto. Lá eu revelarei. Aí Amã sai mais o rei para voltar daí 1 ou 2 dias para o jantar. Amã vai para casa. Irmãos, o inimigo sempre vai preparar armadilhas para nós. Seja o inimigo pessoas, seja usados pelo inimigo maior, seja as situações que for. Mas a Bíblia diz que não nos sobrevém tentação acima daquela que nós podemos suportar. Mas antes o Senhor dá o quê? Livramento ou escape. Capítulo de número 5, versículo 14. Antes, um pouquinho, Amã vai para casa e diz para a mulher dele, porque ele passa no caminho e vê a Mardoqueu, que novamente não se dobra diante dele. Ele chega em casa esbravejando para a mulher, mas diz assim: mas eu vou voltar na casa de Ester com o rei amanhã ou depois da manhã para um jantar. Aí a mulher dele diz assim: eu tenho uma ideia. A mulher dele chamava Zeres. Eu tenho uma ideia para te dar. Construa uma forca bem alta, de 20 metros de altura. Os 20 metros é porque, segundo os estudiosos, qualquer lugar na província enxergaria aquela forca, que já estava, a cidade era num alto, mais 20 metros de altura, e de pendura nela o corpo de Mardoqueu. Amã gostou da ideia e mandou logo construir aquela forca, e a forca ficou lá, e ele disse assim: agora eu vou enforcar Mardoqueu. Agora vocês se lembram do livro? Na biblioteca enorme, 1240 volumes, na noite anterior ao jantar, o que acontece? O rei perde o sono. Não é um sonho não, aliás ele não dorme. O rei perde o sono. Aí você diz assim: aquele rei estava com depressão, ele não dormia muito tempo. O texto não diz isso, diz que ele perdeu o sono naquela noite. Queridos, o que nós precisamos voltar a crer é que nessa outra dimensão Deus está agindo, Deus está trabalhando. Nem olhos viram, nem corações perceberam, não entrou no ouvido de nenhum ser humano o que Deus prepara para os seus filhos. Deus está trabalhando. E o que acontece? O rei perde o sono. Agora, sendo rei, você perdeu o sono, você tem N opções, queridos. Tem um chazinho, tem a companhia de alguém, vai bater papo. O rei falou assim: eu quero que alguém leia para mim. Aí vem lá o leitor real, naquela biblioteca, 1200 e tantos volumes assim, ó. Aí o cara vai e pega um livro, abre numa página e lê a história de quem? De Mardoqueu. Lê a história do Manuel, lê a história do Paulo, lê a história da Maria, lê a história de qualquer um de nós. Veja, capítulo 6 agora. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Nesse momento, na nossa história, entra Amã, que está com a forca preparada, o coração incendiado de ódio, sangue na boca, vontade de destruir. Entra Amã e o rei diz assim: Amã, você é meu conselheiro, me diga uma coisa: que se faz a alguém que fez o bem para o rei? Como é que honra uma pessoa que fez isso, Amã? Aí Amã logo pensou: quem mais? Quem mais?
além de mim. Ora, sabe o que o senhor faz? Pega um dos cavalos reais, pega o manto real, bota uma pessoa no cavalo do rei, bota o manto real sobre essa pessoa e sai desfilando com essa pessoa pelas ruas da cidade. E diz assim, bem alto: assim se faz a um homem a quem o rei quer honrar. Aí o rei diz, pois que seja isso. Pega lá o cavalo, pega o manto. Amã, manda montar no cavalo Mardoqueu. E você, Amã, dá uma volta com Mardoqueu pela cidade, dizendo: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Irmãos, as coisas parecem perdidas às vezes para nós, seja a área que for, tem uma outra dimensão, tem algo que a gente não vê que está acontecendo, que são desdobramentos, que foram criadas ao longo do tempo, que Deus usou, que Deus plantou, que Deus colocou, que Deus fez estar naquele lugar, naquele momento, para a proteção dos filhos dele. Capítulo de número 6 agora, versículos 6 e 9 eu acabei de citar para vocês, e agora no versículo de número 10, o rei, até o versículo de número 12, o rei manda a Amã passear com Mardoqueu. Aí vem o jantar. Lembram do jantar? O segundo jantar, Esther ainda não pediu nada. Capítulo de número 7 agora, versículos de 2 a 4. Vão para o segundo jantar. Chega no segundo jantar, o rei de novo comeu, bebeu, está feliz, está Amã lá. Lembram que o rei não sabe que Esther é judia. Aí o rei diz assim: rainha Esther, até agora você não me pediu. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu, agora vai nas minhas palavras: rei, se eu encontrei favor diante de você, poupa a minha vida. O rei não está entendendo patavina nenhuma. Poupa a minha vida. Poupa a vida do meu povo, porque o meu povo foi entregue para ser exterminado. Está aí no texto, querido, podem continuar lendo. Se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe minha vida e a vida do meu povo. Esse é meu pedido e o meu desejo, pois eu e todo o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos ou escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Mas agora completando o texto, mas não é, nós não vamos ser vendidos, nós vamos ser assassinados. Aí o rei enche-se de fúria, de indignação. Quem fez isto? Versículos de 5 a 10. Parece até assim uma ironia, né? Nós estamos... Agora, sabe o que eu queria que você pensasse? Porque nós estamos lendo a história encurtando. O rei reinou durante 20 anos. Os historiadores colocam a história de Esther em pelo menos 8 ou 9 anos. Nós não estamos falando assim, deu uma coisa hoje, a mesma hoje, tal, acabou tudo em uma semana. Tem momentos de dúvida, tem momentos de vacilo, tem momentos que a gente não sabe se Deus realmente está lá, se Deus está nos ouvindo. Tem momentos que a gente sequer imagina que Deus existe, porque a dúvida é tão grande, a luta é tão forte. Mas eu quero nessa manhã te encorajar a entender que existe uma outra dimensão. Espera, descansa, confie. Creia, ainda que tudo pareça o contrário. E aí agora, vamos lá. O rei Xés perguntou a Esther: quem é que se atreveu a uma coisa desta? Onde está ele? Está aí, ó, Amã. Esther disse. Respondeu-lhe Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Foi tomar um vento, né, gente? Foi respirar. Foi poder ver se a coisa baixava um pouquinho. Aí, o que aconteceu? Vai aqui nas minhas palavras agora. Amã, num goianês bem bacana, Amã disse: estou lascado.
Deu ruim. O que Amã fez? Se joga, Esther. Porque a gente fala que o pessoal está sentado, a gente imagina essas cadeiras desconfortáveis que vocês estão aí. Não, o negócio é meio deitado, sabe? Eram umas cadeiras assim, que esticavam um pouco, era quase que uma coisa mais sim. Qual que é a palavra? Mais legal, você ficar lá. Amã se joga quase que nos pés de Esther, para pedir ela misericórdia. O que acontece? O rei volta. Estava lá respirando para ver se baixava. O rei volta. Aí ele fala assim: além de tramar contra o meu povo, você ainda quer violentar a minha mulher. Não, o tempo fechou para Amã de uma maneira. Além disso, nessa Amã estava inocente, gente. Nessa Amã estava inocente. Ele se jogou nos pés de Esther. Agora, Esther ficou caladinha, né? Esther pensou. Ela faltou pouco falar: não, é isso mesmo que ele está falando, está querendo me violentar. Dá nele, rei. Aí o rei vê aquilo e diz assim: e agora? Aí tá guardas para todo lado. O que eu faço? Aí tem um guarda que fala assim: seu rei, tem uma forca novinha construída acolá, 20 metros de altura, 0 bala, não foi ainda estreada. Se o senhor se apetecer, podemos inaugurá-la hoje à noite. Pois foi dito e feito, queridos. Manda de pendurar nessa forca, e vai Amã e foi morto naquilo que ele preparou. Mas o problema continua. Por quê? Vamos voltar lá atrás? O decreto do rei não podia ser revogado. Esther está diante do rei, ele sabe que a mulher dele vai morrer, que é a rainha, e ele não pode voltar atrás. Porque era história, era tradição, um rei medo-persa não podia revogar uma ordem que foi selada com o seu anel real. Aí o que ele diz? O que ele faz? Ele faz o seguinte: eu vou dar um outro decreto. Eu quero te ensinar uma coisa. Diante das situações que parecem que são insolúveis, busque alternativas. Busque alternativas. O rei diz o seguinte: o que nós podemos fazer? Eu vou dar meu anel e vou decretar uma outra coisa, e você vai selar com o meu anel. Eu vou decretar que todo judeu pode se armar, se reunir, pode se defender e muito mais. Eles podem destruir quem vier contra eles e tomar os seus bens. Veja o texto agora, capítulo 8, versículos 5 e 7. Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho de Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Nem o rei poderia revogar, mas o rei poderia criar uma nova ordem e selar com o anel real. Versículo de número 8 do capítulo 8. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. Selem com o anel, selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Versículo de número 11 do capítulo 8. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se, de proteger-se, de destruir, matar, aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, e eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. Os soldados do rei montaram nos cavalos reais e saíram por todas as províncias distribuindo aquela ordem. Capítulo de número 9, estamos chegando no final do livro. Versículo de número 1, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Isso é importante, eu vou explicar para vocês. O mês de Adar entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Irmãos, mesmo no dia que as pessoas estão esperando a nossa queda, a nossa destruição, mesmo no último minuto, quem tem a última palavra nessa história é o Criador dos céus e da terra. O livro não foi fechado, a última página não foi escrita, não foi colocado ainda um ponto final, mas eu quero te dar o último conselho dessa manhã.
Não se esqueça de celebrar. Não se esqueça de se alegrar. Nesse dia, no mês de Adar, foi o estabelecimento de uma festa que até hoje continua sendo celebrada pelos judeus, que é a festa do Purim. Nessa festa, os judeus celebram a vitória, a libertação. Eles não foram exterminados, muito pelo contrário, eles encontraram espaço, eles encontraram lugar, eles prevaleceram contra o inimigo Amã. Nessa festa, eles trocam presentes e comem um pastry, uma espécie de parece um negócio feito com massa folheada, que o nome chama-se, em português, orelha de Amã. Então, no Purim come-se a orelha de Amã, para lembrar que o inimigo foi destruído. E agora no capítulo de número 9, versículos 26 e 27. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando que tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Nós estamos falando de um rei que morreu aos 54 anos de idade, provavelmente no ano 465 antes de Cristo. Ou seja, há 2000 e tantos anos essa festa é celebrada. Você e eu, agora, se olharmos para a nossa vida e percebermos essas 2 dimensões interconectadas, nós vamos ver a mão de Deus na nossa história. Mas muito mais do que ver a mão de Deus na nossa história, a minha pergunta para você é se você tem celebrado, se existe um memorial na sua vida destas intervenções, ou se elas passaram despercebidas por você, se elas passaram como coisa do acaso, se elas passaram como sorte. Agora, querido, eu te peço em nome de Jesus, pare e veja a sua história como uma música que o João Alexandre canta de forma muito bela. Eu te recomendo depois ir no YouTube procurar, chamada Obra do Tapeceiro. O tapeceiro pega aquelas linhas desconectadas, cores diferentes, tamanhos diferentes, e aparentemente é uma desorganização, é uma bagunça, mas quando ele vai trabalhando, o final é uma peça decorativa maravilhosa. Deus está na nossa história, amém? Ele sempre esteve e Ele sempre estará. Então que você saia daqui nessa manhã com seu coração cheio de inspiração para viver a vida que Deus tem para você, uma vida onde você é protagonista de milagres, porque você dá passos, porque você se oferece. Tem alguém hoje à noite, hoje à tarde, que está acamado, que não pode sair de casa esperando um milagre. Quem sabe você é o milagre da visita. Quem sabe você é o milagre da refeição que é levada. Quem sabe você é o milagre daquela pessoa que foi abandonada e está sozinha, e você vai ser a companhia. Quem sabe você é o milagre para alguém hoje. Você diz, mas eu estou precisando de um milagre. As histórias se misturam. Quem sabe o seu milagre também está aqui dentro desse ambiente hoje. Quem sabe o seu milagre é alguém que está distante. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus é o autor da história. E tem uma dimensão que nós não vemos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos encerrar o nosso encontro aqui. Eu não sei o que orar por você, porque eu não sei o que você está necessariamente precisando. Eu sei que nós temos entre nós pessoas enfermas e clamam a Deus por uma cura. Eu sei que tem gente ferida e clama a Deus por um bálsamo. Eu sei que tem gente que não sabe que passo tomar e clama a Deus por uma direção. Eu sei que tem gente que está assim perdido no cipoal da vida e pede a Deus por uma porta que se abra. Mas eu queria me unir a você e nós orarmos juntos, simplesmente dizendo o seguinte: Senhor, nós celebramos, porque o Senhor é o autor da história. Nós celebramos, ó Deus, porque num dia de tanta dor,
o Senhor fez com que uma mulher entendesse que ela tinha um papel, porque lá atrás o Senhor a colocou numa posição que ela jamais imaginaria que um dia se tornaria a salvadora do teu povo. Deus, o Senhor nos chamou para ser salvadores do povo por quem Jesus morreu. E nós queremos nessa manhã deixar um pouquinho, Senhor, de lado o nosso próprio clamor e necessidade e dizer o seguinte: Pai, nós podemos ser milagre na vida de alguém? Quais são as ações que devem ser empreendidas na minha vida, por mim, a partir dessa manhã, Senhor, que em conexão com essa dimensão não percebida, não enxergada, não tocada, não parte desses 5 sentidos vão junto cooperar, ó Deus, para que o projeto maior de Deus, de que o mundo conheça Jesus, de que os seus filhos sejam livres, de que o nome deles seja glorificado, possa se concretizar. Senhor, que cada pessoa saia aqui desse lugar com o coração cheio do verbo esperançar sendo conjugado de uma forma bem clara. Confiança, expectativa, sabendo, ó Deus, que a nossa vida não é como um papel colocado, um barquinho colocado na enxurrada na calçada. Não é assim, leva a vida, deixa a vida levar, vai. Não, Senhor. Tem uma história que é escrita pelo Senhor e por nós. E o Senhor nos chama para assumir o nosso lugar, o nosso papel. Eu oro por quem está pedindo no coração hoje de manhã uma bênção pessoal. E, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, estenda a tua mão e faça isso. Mas, ó Deus, quem sabe nessa manhã também o Senhor pode fazer o milagre da gente se ver para além do nosso próprio mundo e para além da nossa própria história. Irmãos, eu levanto as minhas mãos sobre vocês e eu abençoo vocês com a bênção que vem do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, que a graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é repartida entre nós pelo trabalho deste Santo Espírito, seja, irmãos, sobre as nossas vidas aqui nessa manhã, mas sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e não somente nessa manhã, mas por todos os dias, porque um dia essa história será lida e contada para a honra e para a glória do nome do Criador dos céus e da terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.